O real tem sido fonte de bastante especulação nos últimos períodos. Na verdade, o real tem até se apreciou, né? Tem ficado forte, mas nem tem ficado tão forte quanto esperado. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Eu geralmente vejo o real sendo função da variação inversa do preço de barril de petróleo. Ou seja, né, barril de petróleo e o real tem uma correlação muito forte. E o que a gente viu nos períodos recentes é que o barril do petróleo subiu bastante, mas não chegou o dólar não chegou a cair, ou seja, o real não ficou tão forte nesse período. Então, isso até mostra que há espaço para uma apreciação da moeda brasileira no curto prazo. Isso daí parece ser tranquilo que tenha. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeira questão. O real já está bastante apreciado. Se você for ponderar a preços pelo IPCA desde 2002 ou 2003, o real deveria estar substancialmente mais desvalorizado se você considerasse só a inflação no período. Então, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte, né? Em 2002 você teve um IPCA, o câmbio, o dólar foi para 3,75, né? Só que R$ 3,75 é uma coisa em 2002, hoje em dia é bem menos, você tem que ponderar isso. Então, isso já mostra que o real está bastante forte. Mas o real tende a se apreciar também, entre outros motivos, além da questão do barril do petróleo que eu coloquei, porque o Brasil está gerando um fluxo gigantesco de recursos, seja pela balança comercial, que entre outros motivos está gerando a entrada porque as importações são bastante fracas, ou seja também por vias financeiras de outros tipos. Então, a gente tem um fluxo forte. Mas é que tá, eu sugiro que vocês vejam o vídeo sobre o setor externo. A grande questão minha nesse cenário, que eu posso contribuir para ajudar você a formar sua opinião de investimento, é que vejo motivos relevantes para acreditar que algum tipo de disrupção, algum tipo de realização, algum tipo de ruído muito forte vai acontecer nos mercados centrais, particularmente nos Estados Unidos. Evidência disso é que o S&P, o principal índice de ação nos Estados Unidos, está no all-time high, ou seja, nunca teve tão alto, com a volatilidade lá embaixo. Quando todo mundo, né, a volatilidade baixa quer dizer que todo mundo está apostando na mesma direção, nesse caso é uma direção de alta. Quando todo mundo aposta na mesma direção, sempre, isso quer dizer que todo mundo está errado. E isso que a gente deve observar algum tipo de ruído no real. Isso quer dizer que o real vai despencar, o dólar vai explodir? Não necessariamente. O Brasil tem essa entrada esse fluxo muito positivo e, simultaneamente, tem reservas extremamente elevadas. Isso, em conjunto, gera uma segurança para a moeda norte-americana, para o real, na verdade, né? Mas a gente tem que mapear essas duas questões. As discussões, né, de como vai ser a elevação da taxa de juros, como isso vai bater, a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, como vai bater aqui. E também existe um segundo aspecto que é mais doméstico. Você tem uma situação de uma eleição que tende a ser bastante complexa no Brasil, onde eu vejo até segunda ordem, né, que as bandeiras anti-reformas têm mais espaço para subir, né, ou para ganhar espaço, né? Então isso tudo vai ser, vamos dizer, compatibilizado, né, dentro da conta-erro do dólar, né? O dólar acaba virando uma conta-erro das contradições nossas, mas eu acho que o dólar não tende a explodir muito, não. A não ser que a gente tenha uma situação muito pior nos Estados Unidos e em economias centrais. Vamos observar isso com atenção, que deve acontecer bem no meio do ano, nessa queda, essa possível realização nos mercados internacionais, e por acaso, se não faltar esse problema para a gente, vai ser bem no meio do processo eleitoral, o que vai gerar bastante nervosismo entre os investidores.